Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber Paganelli. Estou aqui para fazer algumas considerações acerca da prova da LESC que você fez no domingo. Ahn, Analisando aqui as questões, eu confesso que achei, estou pensando aqui, claro, em direito constitucional, vou me limitar a fazer comentários ao direito constitucional, a prova relativamente tranquila. Até comparando com a prova dos outros cargos gerais, que não era para o pessoal do direito, eu acho que foi bem tranquilo aí para vocês. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Eu vejo aqui caiu uma questão sobre intervenção estadual. Então, aqui era um caso, na questão apresentada, né? O município ele tinha descumprido diversas obrigações previstas tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do respectivo Estado, e a questão aqui é saber se poderia haver a intervenção, e sim, aqui nesse caso, inclusive intervenção espontânea, por exemplo, por não prestação de contas devidas conforme as regras previstas. Então, penso que aqui essa questão era relativamente tranquila. Teve uma outra falando sobre, deixa eu ver aqui qual era a matéria, dizia que o João, aluno de Direito Constitucional, questionou o professor sobre a forma da interação entre as normas infraconstitucionais, entre os entes federativos, né? E eu sempre chamo a atenção, não há hierarquia entre lei federal, estadual e municipal. Aqui ele queria saber na perspectiva da validade e eficácia. E nós também trabalhamos isso. Aqui, de fato, a resposta correta me parece que é aquela que diz norma estadual distrital, ela pode ter sua eficácia suspensa por normas posteriores editadas pela União na situação autorizada pela Constituição. Por quê? Porque a norma federal editada pela União, ela não revoga a lei estadual ou distrital, ela suspende a sua eficácia. E aqui suspende no que for contrária, por isso que ele diz aqui, na situação autorizada pela Constituição. Então me parece que essa também estava tranquila. Aí tivemos uma outra questão que falava sobre a Maria, que era prefeita, e ela queria se candidatar ao cargo de a outro cargo, né? Seriam realizadas, deixa eu ver aqui, as eleições, causa de inelegibilidade, consultou especialista em matéria sobre se ela podia se candidatar a outro cargo, né? Inclusive, me parece que inicialmente a banca colocou a alternativa errada no gabarito, mas é só questão de mudança de gabarito, tá? Em eleições gerais para outros cargos, a Maria, sendo chefe do executivo, ó, do município Alfa, ela pode concorrer, por exemplo, ao cargo de governadora, que é a alternativa aqui me parece que é a correta, desde que ela se desincompatibilize, ela renuncie dentro do 6 meses antes do pleito. Essa aqui me parece que estava bem tranquila, tá? Talvez a mais fácil da prova, eu acho que foi essa aqui. E aí teve uma outra questão que também tratou sobre competência dos entes da federação. É aquela que falava que o Estado alfa, em razão da crescente uso de aparelhos celulares e golpes de ordem financeira, o Estado, ou melhor, o Estado editou a Lei X estabelecendo regras sobre a comercialização de aparelhos, além de instituir um cadastro de usuários de telefones celulares pré-pagos. A medida foi comemorada pela população, recebeu críticas, etc. Nesse caso, essa Lei X ela é constitucional, desde que o Estado tenha sido autorizado para legislar sobre a matéria, porque se trata de matéria de competência privativa da União. Então, eu sempre falo, você não presuma que os Estados em competência privativa eles podem legislar, você só vai dizer que pode se teve autorização da União. E essa autorização é feita por lei complementar. E aqui, então, me parece que realmente era essa alternativa. E, por fim, eu vejo aqui uma questão de constitucional que cobrava a questão relativa à nacionalidade. A Anne e o Johann, eles eram alemães e se naturalizaram brasileiros. Passaram a trabalhar no consulado marroquino com sede na Itália. E aí, durante esse período em que estavam na Itália, nasceu o Andreas. E ele foi registrado na repartição italiana competente. Logo, o Andreas, que é filho do casal aqui, ele é estrangeiro, não é? Aí ele passou a residir no território brasileiro. E aí você tinha que responder a situação do Andreas, né? Ele não é brasileiro nato. Uma alternativa diz que ele é estrangeiro, sim, já que o ius sanguinis somente alcança brasileiro nato. Não, o ius sanguinis também alcança o naturalizado. E é o caso aqui. Ele poderia, a alternativa correta, que diz que ele é estrangeiro, mas ele poderia optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, dado que ele sendo estrangeiro, e aí, eu não falei, mas ele veio
a residir no Brasil após completar 18 anos, o enunciado falava isso. Então, como ele é um estrangeiro, filho de brasileiros, lembrando que os pais, a nacionalidade originária deles é alemã, mas eles se naturalizaram brasileiros. Então eles são brasileiros, naturalizados, os pais. Aí ele nasceu no exterior. Aí se vier residir no Brasil, ele pode optar pela nacionalidade brasileira, não é isso? Após completar a maioridade. E aqui o enunciado dizia que ele já tinha 18 anos. Então, realmente essa era a alternativa. Ele é um estrangeiro, mas pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Beleza? Então, eu creio que em direito constitucional vocês não tiveram muitas dificuldades, tá? E essas eram aqui as minhas observações quanto à prova. Valeu, vou ficando por aqui, um abraço, bons estudos.